Oi, bem-vindos ao nosso canal. Eu gostaria de te falar hoje sobre uma coisa bem legal, sobre plantas. Você tem plantas em casa? Muitas pessoas têm plantas de várias cores e elas não sabem o tanto de benefício que pode ter nisso. Outras, tem plantinhas artificiais e às vezes deixa lá, ninguém nem, até a poeirinha fica em cima delas porque você até esquece que ela tá lá. Vou falar sobre dois aspectos. Primeiro, as plantas artificiais e as plantas naturais. Tem os dois casos aqui. Essa rama é toda artificial, ela é linda, né? Mas ela é todinha artificial. E essa daqui, ela é natural, né? Ela tem vida, então isso já dá uma diferença muito grande no ambiente. Você já entrou naquele ambiente frio? Vamos falar num consultório que não tem nenhuma flor, é tudo clean, é tudo meio branco, meio cinza, dá um gelo, dá um aperto no coração, parece que não tem um aconchego. E quando você entra naquele consultório que a doutora colocou uma plantinha, até artificial também, já dá uma outra cara. E quando é natural, uau, você sente um aconchego, parece que ela abraça a gente quando chega no ambiente, né? E por quê? Já que as duas têm essa função, por que eu não posso ter uma planta natural, artificial, e tenho que ter ar natural? Vou te explicar o porquê. A planta artificial, ela é como um objeto dentro de um consultório, um armário, uma parede, um móvel. Ela absorve energia e fica como se fosse com DNA energético daquele ambiente. Então, se você está num ambiente, que tem conflitos, ou num ambiente que tem muita tristeza, como eu falei de consultórios, né? Às vezes é um consultório de um médico que cuida de algumas doenças não muito boas, e aí as pessoas chegam lá e colocam aquela energia dali um pouco mais pesada, ela absorve. Se fosse uma planta natural, ela absorvia também, mas transmuta. E esse transmutar que é todo o segredo das plantas. Quando você tem uma flor artificial, ela só puxa, ela puxa, puxa. Com o tempo, ela, além daquela poeirinha pesando ela no seu ambiente, ficando feia, ela também está carregada energeticamente. Você pode limpar isso, eu já vou explicar como. E quando você tem as flores naturais, ela transmuta e também ela cria um ambiente bem aconchegante. Ela tira as cargas energéticas das pessoas. Então, vamos pegar esse exemplo de um consultório, onde tem um médico que tem uma função lá que as pessoas chegam um pouco com medo, ou com estresse, ou sei lá. Então, quando eles estão ali esperando para entrar naquele consultório, aquela energia do ambiente está sendo colocada ali na planta também. Ela está sugando, porque ela é um filtro energético do bem. Ela limpa e ela tira essas funções, toda essa emoção que está dentro da gente. E ela pode dar uma caidinha. Com o tempo, você vê que as plantinhas vão murchando, você cuida natural, você sabe o tempo certinho de dar a água, você coloca ela no sol, mas mesmo assim, em determinado local da sua casa, ela começa a murchar. Por que será? Porque dependendo do ambiente, dependendo de cada lugar onde você põe essa planta, tem uma função naquele ambiente um pouco mais densa, e ela seria um filtro de energia. Agora, com essas plantas aqui artificiais, ela só pega essa energia, como que eu faço? Se ela pega e ela não transmuta. Eu posso pegar o anil, eu vou mostrar para vocês. O anil, eu consegui assim, ó, em pozinho, tá? Em casas religiosas tem, e também tem aqueles tabletes ou líquidos que você pode conseguir. De tablete você pode cortar em 4, pegar um quadrante daquele, dá uns 5 litros de água que você pode usar para limpar seu ambiente da casa todo, ou até lavar roupa, tirando essa energia carregada.
Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu posso pegar um copo de água, né, uma água comum, e coloco um pouquinho do anil. Tá vendo essa corzinha que ele faz? Ele transmuta as energias. Ele limpa totalmente a energia que está ali acumulada. Você sabe para que usar o anil? Antigamente as pessoas usavam para branquear as meias, as camisas, né? Aí você fala, nossa, mas azul é uma coisa que a gente não usava muito, né? Não usa muito agora, mas antes era muito usado para deixar aquela roupa bem limpinha. Porque ele é tão azul e a cor azul, ela dá uma tranquilizada, uma equilibrada, ela volta a sua energia no estado de equilíbrio. Então, quando você ganha um objeto, ou vou te fazer um outro exemplo, você ganha uma planta artificial da casa de alguém, essa planta, ela vem com a energia dessa casa. Ela vai ficar bonita, tudo, você limpa, pode borrifar ou jogar mesmo dentro de um balde, deixar ela lá um pouquinho, lavar e secar no sol. Além de você tirar a poeirinha, você tira também a carga energética dela, tá? A planta natural, você pode cuidar de um outro jeito. Conversando com ela, cuidando dela bem, dando água. Tem ambientes e pessoas que gostam tanto de plantas que conversam, sente a energia que ela transpassa, assim, quando você fala, encosta nela. E essa energia é curativa. Vou dar um outro exemplo agora. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho com plantas. Por quê? Eu moro em área rural, né? E todo mundo aqui faz trabalhos, né, manuais e plantam e tudo. E quando eu falo que eu não posso plantar algumas coisas, o pessoal me vê de uma forma assim, meio fresquinha para isso. Mas não é. Sabe por quê? Eu tenho uma situação bem peculiar que eu descarrego as minhas energias nas plantas, sem mesmo eu querer, porque como eu trabalhei a minha energia para cura, a minha energia toda trabalhada para eu curar as pessoas, eu tiro a dor delas e transmuto, sai de mim, lavando, quando eu lavo as mãos, quando eu peço para essa energia sair, e às vezes ela sai quando eu encosto nas plantas. Então você já viu aquelas pessoas que falam, nossa, seca a pimenteira, chegou, pôs a mão na minha plantinha e secou a bichinha inteira. Às vezes a pessoa não tinha nenhuma energia ruim, você fala, não, mas é minha amiga, será que ela tá com inveja de mim? Pode ser, não sei. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Às vezes ela tem o poder de soltar a energia negativa e descarregar na planta, como eu tenho. Então, quando eu encosto numa planta, normalmente ela vai sugando essa energia um pouco mais densa e transfere para a planta. Muitas vezes ela morre ou ela não vinga, né? Vai fazer uma plantinha, ela tá com brotinho, eu ponho a mão, não vinga, porque aquela intenção de descarregar do meu corpo, ela começa a puxar, né? Isso é bom porque as plantas foram feitas para isso, elas estão aqui para nos ajudar nesses filtros energéticos. Então, quando eu quero mesmo, eu sinto que eu estou meio pesada, porque eu lido com muitas pessoas, faço massagem, cuido na terapia, então eu puxo essa energia das pessoas. Então, quando eu quero me descarregar, eu posso pôr a mão na terra ou numa planta e ela vai limpar a minha energia. Então você tem dois elementos muito importantes dentro da sua casa, a planta artificial e a planta natural. Além disso, você tem as cores como uma parte peculiar até para cromoterapia. Quando você entra numa casa toda florida, toda bonitinha, harmonizado, com flores coloridas, você sente aquela harmonia, aquele aconchego. E quando você vai, às vezes, o excesso também é muito contrário, né? Porque às vezes você vai naquela casa que a pessoa tem tanta planta que não tem onde colocar, fica até sufocante, porque cada uma ela vibra numa determinada frequência. Tem plantas que dão excitação, que dão ânimo, e
plantas um pouco mais relaxantes. Se você põe as duas no mesmo ambiente, fica conflitante. Por quê? A gente tem, às vezes, o espaço entre uma e outra, você não dá uma harmonia. Você já viu falar daquele jardim zen? Ai, a coisa mais linda. Dentro de casa, às vezes nos consultórios, as pessoas fazem aquele jardim oriental, mas foi pensado, cada planta lá, ela tem uma vibração de relaxar. E aí quando você vê, por exemplo, uma fachada de uma casa com plantas coloridas, de vermelho, amarelo, rosa, verde, você vê aquela cromoterapia total ali, cheio de flores coloridas, você sente um vigor, você sente uma coisa gostosa, uma energia, né? Não uma energia meio down, meio relaxada. Então é interessante harmonizar, colocar as plantas onde eu preciso de ter um pouquinho mais de alegria e as plantas onde eu preciso ter um pouquinho mais de relaxamento, onde eu quero fazer, por exemplo, a minha meditação. Então é interessante eu ter elas no lugar certo. Então, falando agora de modo geral, eu posso ou eu não posso ter uma planta artificial ou uma planta natural dentro de casa? Pode. Você pode ter as duas, mas o que eu quero falar nesse vídeo que é muito importante. Se de repente você optar por ter só plantas artificiais, de tempos em tempos, a cada 15 dias, até para não formar sujeirinha em cima delas, às vezes são miudinhas e fica mesmo, lave com essa água de anil para você ter um vigor na sua casa, limpar essa energia, tá? E outra, se for plantas naturais, tenha o cuidado de sempre colocar ela no sol, manter em ambientes direitinho, cuidando dela conforme cada uma, né, precisa ser cuidada. Às vezes com muita água, às vezes com pouca água, coloca no sol ou não. Então vamos lá. Você pode colocar também as plantas no seu quarto. Agora eu vou ter que dar uma pontinha aqui do Feng Shui. Só não coloque plantas pontudas. Essa daqui é uma delas, ó. Ela tem uma ponta, essa daqui, ó, ela tem até como se fosse uma pontinha mais alta. Isso daí, quando você tá dormindo nesse ambiente, você sente como setas. Não são interessantes para lugares onde você vai relaxar. É muito engraçado falar sobre isso, e vou falar sobre isso um pouco mais à frente, mas tudo que está no seu quarto tem que ser harmônico, tá? Então, flores com bordas arredondadas, como se fosse aquelas violetas, que são mais redondinhas as flores, as partes dela, aí sim, seria interessante. Só não as suculentas, tá? Cuidado com as suculentas, que são aquelas mais gordinhas, que ela fica com água lá, ela retém energia e ela não transmuta. Tanto que falam que não é interessante ter dentro de casa, tá? Mas esse é tema para outro vídeo. Ficamos aqui.